Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo vive impasses diferentes com Corinthians e Botafogo e Mateuzinho ganha mais um interessado. Flamengo recusa propostas da Europa por atacante. Foi confirmado, o Tite prepara escalação ousada e trio acaba barrado no Flamengo. Quentinha, a diretoria do Flamengo pretende anunciar nova contratação ainda em fevereiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Thiaguinho não faz parte dos planos do Tite para essa temporada, porém o Flamengo não pretende se desfazer facilmente do jogador. Recentemente o clube recebeu 2 propostas da Europa pelo ponta, mas ambas foram recusadas. O Flamengo quer efetuar mais um empréstimo do jogador de 22 anos. Autor do gol do Flamengo no empate contra o Nova Iguaçu, em João Pessoa, o Thiaguinho recebeu ofertas do Leixões da 2ª Divisão de Portugal, novo time do Gabriel Noga, e do Dinamo Tbilisi, da 1ª Divisão da Geórgia. Ambos os clubes tinham o desejo de fechar por 3 anos com o atacante, mas sem pagar o Flamengo. A oferta do Dinamo agradou o staff do Thiaguinho pela chance de jogar nas competições continentais, mas não houve acerto com o Mengão. O clube da Geórgia sugeriu que o Flamengo ficasse com 30% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. Por outro lado, a proposta dos portugueses deixaria o Flamengo com 40% dos direitos econômicos do jogador. Sem acerto com portugueses e georgianos, a diretoria pensa em um novo empréstimo para o jogador. Contratado em 2020, o Thiaguinho já foi emprestado novamente para o Náutico, depois para o Houston Dynamo dos Estados Unidos, para o CSA e para o Sampaio Corrêa do Maranhão. Dessa forma, a ideia é repetir essa estratégia. O Thiaguinho tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Contratado por 7 milhões junto ao Náutico, o jogador chegou com status de promessa, com direito a convocações por seleções de base do Brasil. No entanto, ele soma apenas 12 jogos no time profissional do Flamengo, sempre quando o clube optou por escalações alternativas. O jogador reconhece que a transferência para o Flamengo subiu a sua cabeça e o futebol ficou em segundo plano. Porém, hoje, o Thiaguinho enxerga que 2024 pode ser o último ano no Flamengo e espera por uma oportunidade no time principal. Mas a ideia da comissão técnica é que o jogador treine com o sub-20, mesmo sem ter idade para jogar torneios dessa categoria, e depois o empreste novamente. O Leixões de Portugal anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Noga do Mengão. O jogador seguiu para a Europa por empréstimo com validade até junho desse ano e, caso vá bem, pode render dinheiro para o Flamengo, porque no contrato com os europeus há uma opção de compra já estipulada. Para ficar com o Gabriel Noga em definitivo, ao fim do contrato de 5 meses, o Leixões tem que pagar ao Flamengo 270 mil euros, cerca de 1.400.000 reais na cotação atual. E, além disso, o Flamengo pode renovar o vínculo do jogador já no meio desse ano. Depois de uma grave lesão sofrida no joelho no início do ano passado, o Noga voltou aos gramados contra o Nova Iguaçu, em João Pessoa, no dia 21 de janeiro. Porém, apesar do retorno ao futebol, a noite não foi de boas lembranças para o jogador, que falhou no gol do time da Baixada Fluminense. Aí eu te pergunto, você achou uma boa emprestar o garoto Noga? Coloca aí! O Flamengo lotou estádios em 4 diferentes estados do Norte e Nordeste nas 4 primeiras rodadas do Carioca, enquanto o gramado do Maracanã era trocado, gerando uma receita total de quase 16 milhões. Entretanto, o Flamengo levou para os seus cofres pouco mais de 3 milhões de reais, menos de 20% da renda total. Os jogos com os times titulares contra o Audax e Sampaio Corrêa renderam ao Flamengo uma cota fixa de R$ 1.300.000 cada. A renda total foi cerca de 6,5 milhões em Belém e 5,9 milhões em Manaus. Já pelos jogos com o time B, em João Pessoa e Natal, o Flamengo recebeu uma cota fixa de R$ 250 mil por partida.
As partidas contra o Nova Iguaçu e Portuguesa tiveram rendas totais de 1,5 milhão e 1,9 milhão, respectivamente. Apesar dos jogos acontecerem em outros estados e o papel da FERJ na organização ser mínimo, a cota de 10% da federação não foi deixada de lado e a entidade carioca arrecadou um total de mais de 1,5 milhão de reais. As 4 federações dos estados onde aconteceram as partidas, por sua vez, ficaram com parcelas menores, dividindo cerca de R$ 475 mil. 158 mil para a Federação de Amazonas, 150 para o Pará, 95 para Rio Grande do Norte e 70 mil para a Federação Paraíba. Os adversários do Flamengo também lucraram com a excursão. Audax Portuguesa Nova Iguaçu receberam cotas de R$ 200 mil cada um. Já o Sampaio Corrêa fez um acordo mais lucrativo com os organizadores da partida e levou para casa R$ 325 mil. O Flamengo volta ao Maracanã neste domingo, quando enfrenta o Vasco às 19 horas, horário de Brasília. Com uma pausa de 38 dias, o gramado do Maracanã ainda sofre consequências dos shows realizados em dezembro. Assim, o piso passa por cuidados específicos, mas ainda não está aí 100% para o início da sequência de partidas. Conforme a apuração do Coluna do Fla, a Greenlift, que é a empresa que cuida do gramado do Maracanã, usou uma máquina mais específica para melhorar a resistência do piso, com alcance maior no solo. Sendo assim, o período sem jogos foi fundamental para a revitalização, que ainda não está finalizada. Cerca de 90% do gramado conseguiu ser recuperado, mas as 2 últimas faixas do campo, próximas ao setor norte, foram muito danificadas pelos shows. Isso porque os palcos da Ivete Sangalo e do Paul McCartney cozinharam a grama em dezembro. A Greenlift preferiu não fazer o replantio da grama nessas 2 faixas de campo para não perder a fibra e a costura natural. Além disso, essa área já sofre com o problema crônico da sombra, ou seja, o processo de recuperação nesse trecho sempre foi muito mais lento. Nos primeiros jogos de 2024, a área do gramado do Maracanã, próxima ao setor norte, ainda não vai estar em ótimas condições. Entretanto, a partir do dia 12 de fevereiro, a expectativa é que as 2 faixas estejam melhores. Sendo assim, o Flamengo faz 3 partidas no campo, ainda com qualidade reduzida e 2 no status melhorado. Manchete: Flamengo vive impasses diferentes com Corinthians e Botafogo e Mateuzinho ganha mais um interessado. O Mateuzinho pode estar vivendo seus últimos dias de Flamengo, mas para definir o seu futuro, a diretoria carioca precisa resolver um impasse. Atualmente, Botafogo e Corinthians possuem conversas com o clube para tentar a sua contratação. Os 2 times terão que desembolsar 4 milhões de euros, cerca de 21,4 milhões de reais, pelo lateral. O Flamengo chegou a um acordo com o Botafogo, mas o Mateuzinho ainda precisa aceitar esse negócio. Atualmente, a sua preferência continua sendo uma mudança para o Corinthians. A grande questão da negociação entre paulistas e cariocas são as condições apresentadas pelo Timão para fechar o negócio. Além disso, a negociação anterior por um empréstimo que envolveu a ida do lateral para São Paulo, ter treinado inclusive com a equipe e depois voltado atrás, estremeceu demais a relação entre os clubes. Agora, em meio a um impasse envolvendo Fogão e Timão, o Grêmio surge como um terceiro interessado, buscando uma negociação por empréstimo. O Renato Gaúcho gosta muito do futebol do Mateuzinho. Terceira opção na lateral direita, no Flamengo atualmente, o Mateuzinho sequer viajou com o grupo que fez pré-temporada nos Estados Unidos, disputando apenas um jogo no Campeonato Carioca em 2024. Manchete: foi confirmado, Tite prepara a escalação ousada e trio acaba barrado no Mengão. O Flamengo vem de uma vitória importante diante do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca por 2-0. A equipe comandada pelo Tite atualmente está na 6ª colocação do estadual, mas agora foca em uma disparada. A próxima rodada do estadual vai ser contra o Vasco, no primeiro clássico de 2024. Para isso, a comissão técnica deve realizar mudanças no time em relação ao que foi visto na última quarta-feira. De acordo com o GE,
Provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, Cebolinha e Pedro. Dessa forma, algumas mudanças acabaram chamando bastante atenção. Gabigol, Bruno Henrique e Wesley serão barrados do time titular, dando espaço para que Varela, Cebolinha e Pedro voltem aos 11 iniciais. A dupla de atacantes, inclusive, foi quem marcou os gols da última vitória, tanto que muitos acreditavam que o Tite poderia dar mais oportunidades, mas vai ficando cada vez mais notório que o treinador ainda está escolhendo quem ele prefere. Por outro lado, algumas peças estão sendo mantidas, ou seja, devem realmente ser as principais opções nos setores, garantindo vaga e sendo aprovados totalmente pelo treinador do Mengão. Outro ponto positivo ao Flamengo é que a equipe comandada pelo Ramon Dias vem de 2 resultados considerados bastante amargos. Empatou por 2-2 com o Bangu e perdeu de 2-0 contra o Nova Iguaçu. Mesmo com um jogo a mais, o Vasco está atrás do Flamengo na tabela com apenas 8 pontos conquistados em 15 disputados. A intenção é entrar no G4 e afundar ainda mais o time de São Januário. Aí eu te pergunto, você aprova essas 3 mudanças? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me ajuda a reconhecer o trabalho, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado. Manchete, diretoria do Flamengo pretende anunciar nova contratação em fevereiro. Nessa sexta-feira, os jogadores do Flamengo se reapresentaram e treinaram no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o jogão do próximo domingo contra o Vasco, às 19 horas, no Maracanã, na partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Depois de passar a temporada 2023 sem conquistas de títulos, a diretoria do Flamengo quer que o clube volte a ser protagonista e consiga levantar os principais troféus que vai disputar em 2024. Para isso, a cúpula rubro-negra pretende investir pesado em reforços. Até o presente momento, os uruguaios De La Cruz e Vinha foram as 2 contratações, mas as coisas não vão parar por aí. De acordo com o jornalista Léo José, a diretoria do Flamengo pretende anunciar uma nova contratação ainda neste mês de fevereiro. Os dirigentes estão intensificando as conversas com possíveis nomes que possam vestir o manto sagrado. Vale lembrar que o zagueiro Léo Ortiz é um desejo que a diretoria tem desde o final da última temporada e tenta contratar outros nomes também, como Domingos Duarte e Igor Coronado, que surgiram recentemente no noticiário do Flamengo e podem sim chegar a qualquer momento. O outro contratado, Matias Vinha, já está recuperado da sua contusão no joelho e iniciou trabalho junto ao elenco nessa sexta-feira. Na atividade, o uruguaio participou só da parte de treinos com o grupo e no restante treinou separado. Conforme a apuração do Coluna do Fla, a expectativa inicial é que o Matias Vinha esteja em campo contra o Volta Redonda no dia 10, em jogo atrasado da 3ª rodada do Cariocão, no Maracanã, porque está recuperado da lesão no joelho e já foi regularizado no Bira da Ferge. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Ulisses dos Santos, alô, seus netos Enzo e Guilherme, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Arnaldo Capixaba, gente finíssima, alô, sua filha Maria Luísa, Malu. Parabéns pelo seu aniversário, que foi no dia 1º de fevereiro. Muita saúde, muitos anos de vida para você. 14 aninhos, uma princesa. Parabéns, Malu. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!